Dessa forma ele traz um hífen, ao invés de retornar um erro, caso eu fizesse com uma literal de matriz utilizando as chaves dentro das planilhas do Google. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos aprender mais duas novas funções da última atualização do Google para as planilhas do Google. Vamos aprender sobre a função Wrap Rows, Wrap Calls, onde ela faz a união aqui de uma base de dados, onde eu tenho uma única linha ou uma única coluna. Ela faz essa separação, tanto em linhas como em colunas, substituindo aqui uma literal de matriz utilizando as chaves, onde poderia retornar um erro caso o intervalo não fosse idêntico. Se num eu tenho 4 linhas e no outro 3 linhas, iria retornar um erro. Mas aqui nós conseguimos fazer a substituição e fica mais flexível quando nós precisamos desta abordagem dentro da nossa planilha. Eu tenho aqui uma base com uma única linha, onde eu tenho alguns nomes. Apenas para simplificar, aqui para nós aplicarmos essas duas novas funções das planilhas do Google, que saiu nessa última atualização. Eu já tenho diversas videoaulas ensinando sobre as funções que saíram nessa última atualização. Eu vou deixar um card aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição para você assistir estas outras videoaulas. Aqui para nós aplicarmos, ela vai pegar essa base de dados e transformar em várias linhas ou várias colunas, dependendo da função que nós vamos aplicar aqui dentro. Vamos iniciar com um Wrap Rows e pegando essa base de dados, transformando aqui em duas colunas ou quantas colunas nós desejamos. Vamos colocar aqui igual Wrap Rows. Caso não apareça a sua sintaxe, você pode clicar aqui no ponto de interrogação que vai mostrar. Eu preciso do intervalo, contagem de agrupamentos e preenchimento com. Aqui no preenchimento é caso essa matriz que vai se formar com esta função, caso não tenha dados suficientes para preenchimento, eu consigo preencher com algo, colocar algo ali dentro para ele retornar para mim. Caso você queira expandir mais a sintaxe, pode clicar aqui em expandir detalhes para você ver mais sobre esta função. Aqui então o intervalo, eu vou pegar esta linha que eu tenho aqui em cima com alguns nomes. Coloco ponto e vírgula. Contagem de agrupamentos é quantas colunas eu desejo retornar para essa nova matriz que eu vou fazer desta única linha que eu peguei dessa base. Eu vou colocar aqui o número 2, coloco ponto e vírgula. Vou fechar os parênteses aqui sem colocar o último argumento do preenchimento para você ver como é que ele vai retornar. Dando Enter aqui, veja que ele fica vazio. Ele já retornou duas colunas aqui. Então ele pegou o primeiro nome, jogou aqui para baixo. O segundo nome, jogou na segunda coluna. Assim sucessivamente. E quando eu não consigo ter o preenchimento todo dessa matriz, ele vai retornar vazio. Anteriormente, caso eu utilizasse uma matriz, uma literal aqui utilizando chaves, ele retornaria um erro, porque a quantidade de linhas que eu tenho aqui não é igual à quantidade de linhas que eu tenho aqui. Aí retornaria um erro. Mas assim, torna mais flexível quando nós precisamos utilizar desta abordagem dentro da nossa planilha. E também eu posso substituir aqui por qualquer valor, qualquer string, posso colocar um texto aqui que eu desejo. Voltando aqui dentro da função, no último critério, preenchimento com, eu posso colocar um hífen. Eu vou colocar aspas duplas, hífen, aspas duplas e dou um Enter. Veja que ele já vai aparecer aqui um hífen para mim. Eu posso colocar qualquer texto, como eu mencionei anteriormente. E se eu desejo transformar em mais colunas, basta eu colocar na contagem de agrupamentos. Colocando o número 3, vai transformar em 3 colunas. Se eu colocar aqui apenas 1, ele vai retornar uma única coluna. E veja que o hífen sumiu, porque ele só vai preencher, caso necessite, quando eu faço esse tipo de agrupamento, tendo mais de uma coluna ou mais de uma linha, onde o resultado não tem, esse resultado lá dentro dessa matriz onde eu peguei da base de dados. Eu vou retornar aqui para o número 2 e ele vai ficar o hífen. O mesmo se aplica para o Wrap Calls, onde ele vai transformar aqui nas colunas e alinhando nas quantidades de linhas que eu desejo. Eu vou colocar igual Wrap Calls. A sua sintaxe é idêntica a Wrap Rows,
onde eu tenho o intervalo, contagem de agrupamentos e preenchimento com. Intervalos, vamos pegar novamente aqui essa base aqui em cima, ponto e vírgula, contagem de agrupamentos. Quantas linhas eu desejo ter nessa matriz aqui que ele vai transformar? Digamos que eu quero 2 linhas. Vou colocar ponto e vírgula e já vamos colocar um argumento de preenchimento. Aspas duplas, colocar 100 dados. Fecho aspas duplas, ele também vai trazer aqui 100 dados. Vai transformar, aqui ele vai jogando em colunas, né? E eu determino quantas linhas que eu quero retornar dentro desta função. O mesmo da wrap calls. Ela vai transformando em linhas e eu posso colocar a quantidade de colunas que eu quero transformar essa matriz que eu peguei da base de dados. 2 funções bem simples que substituem muitas vezes quando nós precisamos fazer uma união ou transformar em colunas e linhas uma base de dados, fazendo a junção e não vai retornar o erro como quando nós utilizamos as chaves aqui dentro. Então, eu posso fazer um preenchimento aqui quando não tiver dados para colocar ali dentro dessa matriz, como nós fizemos aqui com o hífen. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!